Olá, professores. Hoje nós vamos continuar a exposição da nossa revista Relacionamento Tóxico em Contraste com o Verdadeiro Relacionamento com Jesus. O nosso tema da nossa aula de hoje é Identidade Essencial, Não Pise em Ovos, a lição 4, que tem como texto-chave 1 Coríntios 15:10, que é: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema sensacional. É um tema que você pode expor para os seus alunos de vários âmbitos. É um tema que fala sobre identidade. É uma coisa que para a nossa geração de hoje está faltando um pouco. Nós temos dificuldade em encontrar identidade. Nós temos dificuldade de encontrar vocação muitas das vezes. Tudo bem que o tema não vai tratar diretamente sobre vocação, mas em ser nós mesmos, em nossas relações e em os nossos relacionamentos. Os objetivos que nós temos na aula hoje é: sou eu mesmo no meu relacionamento? Faz sentido não sermos verdadeiros na relação com Cristo? Compreender, à luz de Cristo, que precisamos ser nós mesmos em nossos relacionamentos. Então, nós viemos trabalhando nas últimas 3 aulas. A primeira a gente deu uma introdução sobre o que seria o relacionamento tóxico em seu âmbito geral. Na segunda, nós falamos sobre um olhar mais do abusador, que ele precisava assumir a responsabilidade, e tiramos lições para os abusados também, que pessoas que não assumem as suas responsabilidades e terceirizam elas, geralmente essas pessoas são abusivas. Na terceira aula nós falamos sobre diálogos, uma aula também sensacional, uma aula que nós podemos expor a importância de nós estarmos conversando sempre, de resolver as coisas conversando no diálogo, sem muito extremismo. E hoje nós vamos falar sobre identidade. É mais uma característica peculiar do abusador. Como que funciona? Como eu expliquei para vocês lá na primeira aula, nós vamos trazendo atitudes específicas que relacionamentos abusivos têm dentro deles. Para isso, os nossos alunos consigam se identificar dentro deles e consigam sair. E os abusadores que possam estar dentro da nossa igreja também consigam se identificar e ver o quão mal estão sendo. Quando nós falamos em identidade, é um tema assim que é muito falado. Você precisa ter sua identidade, você precisa saber quem é você, você precisa entender que nada pode te abalar, você precisa entender que você pode chegar em qualquer lugar. Essas frases, elas são de efeito e elas são muito ditas no nosso cotidiano. Frases, às vezes, que até se tornam um pouco antibíblicas, colocando que você está acima de tudo, o seu posicionamento tem que estar acima. Não é isso que nós aprendemos com o cristianismo. Ok, tudo bem, não é isso que nós vamos tratar de uma maneira geral. Nós vamos tratar identidade dentro de um relacionamento. Identidade é essencial, não pise em ovos. Por quê? Porque dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento tóxico, nós não temos identidade. Nós não conseguimos ser nós mesmos dentro dele. Por quê? Porque nós vivemos a partir daquilo que o abusador quer. Nós vivemos a partir daquilo que ele deseja. E sendo assim, fazemos tudo como ele quer. E quando fazemos tudo o que ele quer, não fazemos os nossos sonhos, não corremos atrás dos nossos objetivos, não corremos atrás de ser nós mesmos em todos os âmbitos da nossa vida. E quando não somos nós mesmos, nós não temos identidade. Então, se não conseguimos ter identidade, nós não somos felizes. E se nós não somos felizes dentro de uma esfera cristã, nós não estamos em um relacionamento saudável. O primeiro ponto, a parte 1, vai ser: eu preciso ser eu. Em que tipo de relacionamento estou? Vamos pensar. Sabe aquele lugar que está aqui exposto dentro da lição, que você ama ir, aquelas pessoas que você ama conversar, que você vê o tempo passar nas suas conversas com eles e você não quer parar de conversar e vara a madrugada, aquelas pessoas que quando você quer sair para se divertir, você dá um toque e fala: ó, vamos comigo? Aquele grupo dentro do seu serviço que você gosta de almoçar, aquele familiar seu que você gosta de sentar e ouvir um conselho. Sabe o que tem em comum em todos esses casos? Você consegue ser você mesmo. E quando você consegue ser você mesmo, em qualquer relação, em qualquer lugar, você se sente melhor. Você se sente bem. E um relacionamento tóxico
não tem esse efeito. Por quê? Porque você não pode ser você mesmo. E a partir do momento que você não pode ser você mesmo, esse bom, ele se torna relativo, porque é bom só para o abusador. É bom porque só ele dita as regras. É bom porque os sonhos são só os dele. É bom porque a maneira como vocês vão lidar durante todo o relacionamento é ditada por ele. E você, vamos colocar uma aspa, umas aspas, você não tem alma. E a partir disso você não consegue viver. Parece que não é tudo isso. Ah, mas às vezes a gente sacrifica alguma coisa pelo outro, mas não é disso que a gente está dizendo. Não é de abrir mão de algumas coisas por um relacionamento. Isso é normal dentro de um relacionamento. Quando você entra em uma relação com uma outra pessoa, independente de que âmbito essa relação seja, é normal que você se sacrifique porque vocês não são iguais, ok? Não é esse o ponto. O ponto é quando você não presta em nenhum dos seus âmbitos. Quando você não presta em nenhuma das suas fases de vida. E nisso você está sempre sendo muito repreendido, você está sempre sendo muito menosprezado, você está sempre devendo. E isso não caracteriza um relacionamento saudável em nenhum lugar. Nós vamos ver um pouco mais para frente na ideia de que quando nós estamos dentro de um relacionamento, o conhecer é essencial. Claro, não vamos também colocar demais, porque conhecer, quem nos conhece verdadeiramente é só Deus. Isso é uma máxima, ok. Mas se doar no relacionamento, dentro dos seus moldes corretos da vida cristã, sacrificar algumas coisas para que eu tenha uma vida mais feliz, de acordo com um relacionamento que eu sei que a pessoa não é igual a mim, nós queremos construir junto, isso é normal e é essencial. Agora, eu não poder viver porque eu não posso ser eu, e eu estou sempre com medo de chatear, eu estou sempre com medo de iniciar uma discussão, eu estou sempre com medo de o meu relacionamento não estar bom aos olhos da outra pessoa ao lado. Se eu tiver com esses medos sempre me sufocando, me tirando a minha sanidade, em certo sentido, esse relacionamento é tóxico. Esse relacionamento não pode ser bom. O segundo tópico vai colocar: por que você não consegue ser você dentro desse relacionamento? Porque quando você entra dentro de um relacionamento abusivo, por mais que nós já trabalhamos que geralmente nós não entramos porque queremos, ninguém quer entrar num relacionamento abusivo, isso vai se contornando e vai tomando forma com o decorrer do tempo, você vai perdendo, em um âmbito geral, professores, você vai perdendo a vontade de viver porque você não vive mais em prol de sonhos que até a Bíblia te dá. Por que a Bíblia me dá? Porque a Bíblia é um lugar onde ela vai te expor uma maneira e uma metodologia de vida cristã maravilhosa. Uma metodologia baseada no amor, uma metodologia baseada na comunhão, uma metodologia baseada no diálogo, uma metodologia baseada no sacrifício em alguns momentos, uma metodologia baseada em estar em comunidade, em amar sempre ao próximo. E isso é impossível em um relacionamento abusivo. Então pensa comigo, nós somos cristãos, nós estamos dando aula para jovens cristãos. Então se dentro da nossa esfera, dentro da nossa comunidade religiosa, dentro daqueles que nós acreditamos que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, se eles não conseguem viver até o que a Bíblia diz que eles têm que viver, se eles não conseguem amar ou ter um relacionamento saudável com outras pessoas, até como a Bíblia manda elas ter, tem como esse relacionamento não ser tóxico? Tem como esse relacionamento não ser abusivo? Pensa, ela precisa ser ela. Se ela é extrovertida, ela tem que ser extrovertida. Se ela é introvertida, isso não tem que ser o maior dos problemas, ela é introvertida. Tem um caso muito legal de que um professor, ele dava aula em uma escola, em uma classe específica, e a melhor aluna daquela classe de teologia, ela sempre tirava 10. Ela era de longe a melhor aluna. De longe a melhor aluna. E ela sempre tirava 10 em tudo que ela fazia. Uma vez o professor, para recompensar ela, chamou ela à frente da classe e pediu para ela orar para finalizar a aula. Ora para finalizar a aula. Ela não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Porque ela era introvertida. Ela não tinha esse dinamismo de falar em público, ela não conseguia, aquele não era o lugar para ela, do jeito que ela pensava ser. Ok, isso menosprezou tudo que ela fez?
Não, ela continuava sendo a melhor aluna da classe. E qual que é o ponto? Que a nossa maneira de ser não é aceita pelo abusador. Ele com certeza julgaria essa aluna por achar que ela não deveria ser daquela maneira, que ela estaria menosprezando, o talento que Deus deu para ela e sempre jogando ela para baixo. Se nós revertêssemos esse exemplo, daria na mesma coisa. Vamos supor que fosse chamada à frente e ela se desse bem. Sabe o que o abusador ia falar? Ia falar que ela é muito, que ela se amostra muito, que ela quer ser melhor que todo mundo. Tá vendo? Qual que é a ideia? Você não consegue ser você em nenhum âmbito. Por quê? Porque o abusador está sempre sufocando a sua identidade. Então a sua maneira de ser, ela é totalmente jogada contra você. Pensa, eu sou assim. Claro, a gente não estamos falando de uma pessoa que não precisa se aperfeiçoar. Nós vamos colocar isso no terceiro tópico, mas pensa, você não consegue ser você mesmo porque tudo que pra você é bom, o abusador faz você se sentir mal. Então quando você se sente mal na maneira como você é, na maneira como você se sente bem, se sente melhor, não pode ser um relacionamento saudável. Professores, nós encontramos essas atitudes de relacionamento abusivo muito fortemente dentro da nossa juventude. Muito fortemente dentro de todas as esferas da nossa sociedade. Pessoas sem identidade porque seus relacionamentos não deixam, seja com seus pais, seja com o seu cônjuge, seja com seus amigos. Nesses casos, é muito normal. Triste, mas é normal. Normal porque a sociedade hoje se encontra totalmente dessa maneira, onde todos querem ter muitas identidades, mas não são eles mesmos. Hoje, professores, é muito normal, nós vemos televisão, entrar nas redes sociais, as mídias sociais estão a todo vapor. Hoje não é só uma diversão, hoje é até para ganhar dinheiro você consegue fazer sua renda. Tá muito acima as mídias sociais até do que antes a gente achou que elas nunca chegariam, a própria televisão em si. Ok, sabe qual que é um ponto da mídia social que tem tudo a ver com a nossa aula? É que nós nunca somos nós mesmos nas mídias sociais. Nós nunca somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai mostrar lá só o que a gente quer mostrar. Tem sentido a gente entrar no nosso Facebook, entrar no nosso Instagram e colocar um defeito nosso? E colocar as nossas piores crises, expor? Nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos isso? Porque em cada rede social nós temos uma máscara. Pode parecer pesado, mas é verdade. Isso é normal. Porque rede social não é para expor a nossa vida como uma coisa de autocrítica para nós mesmos. A nossa autocrítica a gente faz dentro do nosso quarto fechado com Deus. E com pessoas que nós aceitamos o conselho. Mas isso vem nos ensinando coisas muito ruins, dependendo se a pessoa não tem essa maturidade para usar a rede social de uma maneira correta. Como? Ela acha que essas máscaras também têm que vir para a vida real. Ela acha que essas máscaras têm que estar dentro dos seus relacionamentos. Que ela tem que sempre ser a pessoa perfeita, que ela não pode demonstrar fraqueza em nenhum momento, mesmo que seja para as pessoas a qual ela ama, as pessoas a qual ela admira. Então, quando ela vem trazendo isso para a vida dela, vai fazendo com que ela perca o sentido de ser ela mesma. Ela vai entrar em assuntos que ela não tem domínio, ela vai entrar em conversas onde ela quer apenas participar da conversa, vai dar conselhos qual não tem propriedade para dar e vai colocando dentro da sua vida circunstâncias que vão cada vez mais fazendo ela estar longe de uma identidade e colocando ela cada vez mais como uma pessoa hipócrita, que nós vamos tratar no argumento bíblico. Isso no âmbito geral. Dentro do relacionamento abusivo, e nós vamos aqui para o nosso terceiro tópico, tá? Precisamos ser verdadeiros em nossos relacionamentos. Se não for verdadeiro, não funciona. Como assim? Nós vemos na lição 2 sobre assumir a responsabilidade. Quando nós falamos isso, nós temos uma ideia mais de erro. De uma pessoa que errou, um abusador que errou, ele não assume essa responsabilidade porque ele não quer se colocar por baixo. Ele quer estar sempre acima. Agora, como que é ser eu mesmo dentro de um relacionamento? Os seus sonhos são comprados pelos dois? Os seus objetivos são entendidos, ao menos entendido, que nem sempre é o mesmo objetivo dos dois, mas é um objetivo que faz bem para a relação?
A maneira como você vê é sempre objeto de confronto? Ou vocês conseguem sentar e trocar uma ideia muito legal porque é saudável? Ser nós mesmos, nossos relacionamentos, professores, é isso que vocês vão ter que expor para os seus alunos, é poder saber que nós somos falhos. Um ponto que é tratado aqui na lição, e a gente volta por ser nós mesmos, é que se Drummond ele tivesse visto esses Boeing de hoje em dia, ele não acreditaria. Perto daquele avião que ele criou, seria surreal. Se o criador da Ford olhasse os carros da Ford hoje em dia, ele ia falar, nossa, é complicado, porque não é nada parecido do que eu criei. Por quê? Porque tudo no ser humano ele é aperfeiçoável, qualquer coisa. Em Deus, não. Deus é perfeito. E o que ele cria é perfeito. Mas o que nós criamos é aperfeiçoável, porque nós somos falhos, ok? Então, a partir do momento que tudo que nós fazemos pode ter um aperfeiçoamento, nós também. Nós somos pecadores e nós somos aperfeiçoados por esse Espírito Santo. Nós somos direcionados aí ao caráter de Cristo. Se nós, tendo isso em mente, um relacionamento onde eu posso ser eu mesmo, é um relacionamento onde eu entendo, e a pessoa que está comigo entende, que nós somos falhos. E que nós vamos crescer juntos, que nós vamos construir juntos, que nós vamos alcançar objetivos juntos, errando, perdoando, conversando, mas falha. Agora, se nesse relacionamento um está sempre errado, o outro está sempre certo, se nesse relacionamento só um tem o objetivo e o outro é só o passivo que vai atrás do objetivo junto, só um tem sonho, o outro não. Se as conversas não podem passar de 30 minutos, porque senão vocês discutem, porque vocês discordam, e a discordância, para quem é abusivo, não pode existir. Se uma conversa não pode passar de 30 minutos, de verdade, não é um relacionamento saudável, professores. Um relacionamento saudável, professores, é aquele relacionamento sim exposto na lição, onde você tem prazer de estar com a pessoa, onde você tem prazer de conversar com a pessoa, onde você tem prazer de ouvir a pessoa, onde você tem prazer de olhar e falar, esse é meu sonho, esse é seu sonho. Vamos orar pelos nossos sonhos? Vamos orar pelos nossos objetivos? Vamos ir atrás daquilo que nós acreditamos? Isso é um relacionamento saudável. Um relacionamento abusivo nunca vai dar essa abertura. Um relacionamento abusivo nunca vai dar uma abertura de dois sonharem. Nunca vai dar uma abertura de dois terem um objetivo. Nunca vai dar uma abertura de dois quererem alcançar voos melhores. De dois estarem equiparados. Nunca. Então, vamos entrar na parte bíblica, mas para deixar uma reflexão. Como que eu posso saber se eu sou eu dentro desse relacionamento? A pessoa precisa entender que você também é fraco, como ela também. A pessoa também precisa entender que você também tem erro, como ela também. E construir, a partir disso, faz o seu relacionamento muito saudável. Sente, converse e vê se a conversa não termina em briga toda vez que um discorda do outro. Se não acabar, parabéns, provavelmente nossos alunos, eu e você, professor, estamos dentro de um relacionamento saudável. Vamos entrar agora na parte bíblica, parte 2. Podemos ser nós mesmos com Jesus. Primeiro subtópico é ser hipócrita para quê? Eu queria ler a primeira frase com vocês, o primeiro parágrafo, porque é um ponto interessante. Se tem uma coisa que não faz sentido, é a hipocrisia na vida de um cristão. E paradoxalmente, se tem uma coisa que beira a normalidade na vida de uma igreja ou no judaísmo, é a hipocrisia. Olha que ponto. Nós estamos falando sobre identidade, é essencial ter identidade, não precisamos pisar em ovos no relacionamento. Ixi, puxei aqui, sem querer, puxei aqui. Estamos falando sobre identidade, do quão essencial nós temos identidade, do quanto não é preciso pisar em ovos em relacionamentos saudáveis. E é muito normal dentro do nosso relacionamento, é triste dizer isso, mas é verdade, vocês sabem disso, professores. É muito normal dentro do relacionamento cristão, no âmbito da igreja, ter hipocrisia. E é uma coisa que Jesus combate com uma força muito grande. Ser hipócrita não faz sentido no cristianismo. Ser hipócrita não faz sentido na oração. Ser hipócrita não faz sentido dentro da igreja, com os irmãos. Porque a relação tem que ser verdadeira. E essa relação verdadeira
faz com que nos ajudemos no viver cristão, no viver comunidade, no viver igreja. A Bíblia vai nos aconselhar a nós admitirmos os nossos pecados uns aos outros, para que assim nós possamos ser curados. Olha como funciona. Faz sentido a hipocrisia dentro do nosso meio? Faz sentido a hipocrisia dentro da igreja? Não faz. Agora tem um ponto para se colocar. Faz sentido a nossa hipocrisia com Jesus, que nos conhece? O texto bíblico que nós lemos foi Salmo 139, aquele salmo maravilhoso que vocês conhecem, professores. Senhor, tu me sondas e me conheces. Se sondar, que é como uma sonda que vai lá para o fundo do mar, pega as coisas mais profundas que tem dentro do nosso coração. Se ele conhece nós, como nem nós mesmos nos conhecemos, faz sentido nós sermos hipócritas com ele? O ponto bíblico é que, como nós não podemos ser hipócritas com Jesus, nós também não podemos ser hipócritas nos nossos relacionamentos. Mas seguindo a linha aqui de nós não sermos hipócritas com Jesus, quando você vai orar, quando nós vamos orar, professores, quando os nossos alunos vão orar, faz sentido nós ficarmos com receio de contar alguma coisa para Deus? Faz sentido nós termos uma super ideia e falar assim, eu vou contar essa ideia aqui para Deus porque essa daqui foi muito boa? Faz sentido? Nós fazemos isso. Quando nós queremos contar uma coisa muito legal da nossa vida, de um sonho, nós contamos para Deus em oração. Mas quando nós cometemos um pecado que está nos afligindo, que está nos machucando, nós temos vergonha de ajoelhar e falar, Deus? E muitas das vezes a gente bota a máscara, ajoelha, ora, não tem problema, porque nós esquecemos que Ele sabe, que Ele conhece, que antes que a palavra chegue à nossa língua, Ele já sabia. Ser hipócrita, professores, não faz sentido no cristianismo. Não faz sentido na oração com Jesus. Não faz o mínimo sentido. Paulo ele vai dar um exemplo para nós sobre o espelho. Vocês lembram do exemplo de Paulo do espelho? Ele vai dizer para nós que nós o veremos face a face, que hoje nós vemos como no espelho. Levando em consideração que os espelhos que Paulo tinha na época não é igual aos espelhos que a gente tem hoje, né? Perfeito, maravilhoso os espelhos. O ponto é que, se eu perguntar para vocês já se viram face a face? Já se viram? Já chegaram e falaram assim, eu tô me vendo de verdade, sem ter um mediador. Já conseguiram se ver sem olhar no espelho, sem olhar na tela do celular, sem olhar nas águas? Já se viram? Não. Então, ou seja, nós nunca nos vimos sem uma mediação entre nós e nós mesmos. Olha que engraçado. O que Paulo está querendo dizer ali também é, nós não nos conhecemos, nem nós totalmente. E Ele nos conhece totalmente. E mesmo assim, mesmo sem nos conhecer, mesmo sabendo que o nosso Deus nos conhece acima de tudo e de todos, Ele conhece as nossas particularidades, Ele conhece as nossas principais crises. Eu costumo dizer para os alunos que esse Salmo 139 é como se Deus baixasse um telão e jogasse todas as suas atitudes lá nesse telão. Falar, olha aí, ó. Olha o que você está pensando. Pensa, pegar uma semana do que você pensou, professores, e jogar no telão e falar assim, ó, Deus te mostrando uma semana só do que você pensou. Como que seria esse filme? Nós, pecadores, como que seria esse filme? Vamos ser sinceros? Seria bom? Seria bom de assistir? O ponto é que nós precisamos ser nós mesmos com Jesus. Nós precisamos ter a nossa identidade com Jesus. E isso se passa principalmente em reconhecer nossa miserabilidade. Em reconhecer que nós precisamos desse Cristo, que nós precisamos dele não como um objeto, mas como Senhor e Rei. As nossas orações, elas podem expor o pior de nós, porque Ele já conhece. Ela pode expor os nossos principais erros, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que vamos falar, Ele sabe nossos pensamentos. Mas é prazeroso, para mim e para você, professor, quando nos ajoelhamos e dizemos, errei nisso aqui, ó. Isso aqui tá me afligindo. Me ajuda, Jesus. Que o Seu Santo Espírito possa, em nós, nos aperfeiçoar. Como eu dei o exemplo de que tudo é aperfeiçoável na vida do ser humano. Precisamos ser aperfeiçoados e somos aperfeiçoados dia após dia em um processo de santificação.
que é efetuado por esse Espírito, em busca do caráter verdadeiro de Cristo. Mas nós precisamos ser nós mesmos em nossas orações. Precisamos ser nós mesmos na relação com Cristo. Precisamos ser nós mesmos quando conversamos com Ele. Mesmo que as nossas conversas não tenham palavras e sim apenas lágrimas. Que sejam lágrimas nas nossas orações e o que nós vamos expor para os nossos alunos nos diálogos deles com Jesus, que expõe a angústia que realmente está dentro da alma. Porque Ele já conhece, Ele está esperando de mim e de você falar. A oração não é que Deus precisa da nossa oração, nós precisamos da nossa oração. Nós precisamos falar com o nosso Senhor. Faz bem para nós, é essencial para nós. É identificável conosco a oração. Então nós precisamos ser nós mesmos com Jesus, porque Ele nos conhece. É o segundo tópico dentro da parte bíblica, ok? E para fechar esse segundo tópico, tem uma frase do Philip Yancey aí na lição de vocês. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ser você mesmo é o essencial. Os nossos alunos precisam ser eles mesmos, porque Cristo já os conhece mais do que eles mesmos se conhecem. Cristo já nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, ser essencial, porque nada que nós falarmos e nada do que nós não falarmos vai mudar o tamanho daquele sacrifício e o tamanho daquele amor que Ele tem pela gente. Nada do que nós fizemos e nada do que nós possamos fazer, ok? Último ponto da lição, pela graça somos o que somos. É um ponto de Paulo que ele vai dizer que pela graça ele é o que é. É maravilhoso esse versículo, é o versículo texto-chave, repetindo o versículo, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que tem a ver isso com identidade? A identidade do cristão tem que passar por Jesus, tem que passar por essa graça. Um cristão, gente, professores, nós estamos dando aula para cristãos. Claro que esse tema pode ser muito bem abordado para pessoas não cristãs, mas nós estamos dando aula para cristãos. E dando aula para cristãos, qual que tem que ser a identidade deles? Qual que tem que ser a maneira como eles vão se apresentar para esse mundo? Qual que tem que ser a maneira como eles vão se apresentar em seus relacionamentos? Qual que tem que ser a maneira como eles vão se apresentar em qualquer âmbito da sociedade, em qualquer esfera onde ele entrar, onde ele sair, na escola, na faculdade, no trabalho, na relação familiar. Qual que tem que ser a identidade dele, professores? Tem como ter uma identidade que não passa por Jesus e não passa pela graça? Que não passa por essa graça, por essa epifania da graça? Tem como ter uma identidade assim? Pela graça, eu, você, professor, estamos dando aula. Pela graça, eu e você, professores, podemos estar na frente dessa classe e expor sobre ele. E nós não podemos excluir a graça dessa equação sobre identidade, porque ela vai nos dar identidade. Porque ela vai nos mostrar que nós não somos merecedores. Ela vai nos mostrar que nós não somos ninguém sem Jesus. Ela vai nos mostrar que sem Deus a nossa condenação era eterna. Mas ela também vai nos mostrar que nós somos amados. Ela também vai nos mostrar que nós fomos resgatados. Essa é a graça. E não tem como ter uma identidade deslocada dessa graça. Não tem como ter uma identidade deslocada da ação salvífica de Cristo. Não tem como ter uma identidade sem entender o resgate de Cristo, o preço ao qual Ele pagou. Não tem como ter uma identidade sem. E se ele não consegue, se o seu aluno não consegue entender que a identidade dele como cristão passa diretamente pela graça de Jesus Cristo, ele não vai conseguir ter identidade no seu relacionamento. Ele não vai conseguir ter identidade com uma outra pessoa, porque ele não entendeu nem mesmo quem ele é, a qual a Bíblia diz que ele é. Ele não entendeu os atributos que Deus deu para ele. Ele não entendeu o preço que Deus teve que pagar, que o Deus encarnado teve que pagar para que ele pudesse estar glorificando dentro da sua comunidade e estar feliz dentro de relacionamentos.
ele não entendeu isso, como que ele vai ter a própria identidade dele dentro de um relacionamento? Quando nós, professores, não compreendemos o nosso papel nesse mundo de acordo com aquilo que Cristo determinou pra gente, como que nós vamos ser saudáveis em nossas relações? Como que nós podemos cobrar que nós temos que ser nós mesmos em cada âmbito, em cada lugar onde nós estivermos, se nós nem sabemos quem nós somos? Precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber o que essa graça fez pela gente, precisamos saber como ela nos molda e precisamos entender que para dizer eu sou o que sou só por meio da graça. E aí é o título, pela graça nós somos o que somos. Somos por quê? Porque é essa graça, e essa graça fez de nós o que nós somos, pecadores ainda mais em desenvolvimento, com identidade, com alguém que reina, que salvou. Entendem? Então, professores, nós não podemos cobrar dos nossos alunos que eles sejam eles mesmos dentro do relacionamento deles. Nós não podemos cobrar dos nossos alunos que eles tenham as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos, qualquer circunstância diferenciada para ele, se eles não sabem quem são eles mesmos. Eles precisam saber. Nós precisamos, essa missão é nossa. Professores, essa missão é nossa. Nós precisamos expor a palavra. E dizer assim, ó, vocês só são o que vocês são pela graça. É pela graça que vocês são isso. E sem essa graça, não tem como cobrar identidade se eles não sabem quem eles são. Nós vamos ter aqui dois exemplos de duas pessoas, Pedro e João. Pedro, talvez não, o apóstolo assim mais para lá e para cá que a gente tem, mais inconstante. João, que depois é chamado como discípulo do amor, né? Que a gente vai ler aquelas cartas de João mais pra frente, dali do final do Novo Testamento, você vê um João assim que dá prazer de ler. Se a gente for pegar a história dos dois, olha como a graça transformou. Olha como o relacionamento com Cristo transformou. Olha a identidade que eles adquiriram. Essa identidade de Pedro, que a Igreja Católica erroneamente ainda chama de primeiro Papa, de João, o apóstolo do amor, aquele que Jesus deitou, o que teve a missão de cuidar da mãe dele, dita pela boca do próprio mestre. Para eles terem essa identidade, a qual nós olhamos hoje eles e colocamos eles nesse patamar, eles erraram muito, assim como nós erramos hoje. Pedro é mais fácil ver, né? Pedro ele falava coisas fantásticas e às vezes falava coisas que, meu Deus. Ao mesmo tempo, Jesus falava para ele assim, meu, isso não foi você, não veio da sua boca, isso aí é o Pai que te revelou. E dá 3, 4 passos para frente, Jesus está contando a mesma história, e Jesus fala, faça de mim, porque não é isso. Peraí, esse é o cara, esse é o Pedro. O que anda sobre as águas, mas o que afunda, mas que não deixa de ter andado. As pessoas gostam de dizer assim, mas Pedro afundou lá mas andou, a gente andaria, nós iríamos. Só que esses dois, a graça transformou eles de uma maneira tão maravilhosa que hoje nós olhamos ele com esse ponto a qual nós conversamos sobre. Foi Pedro, foi João, mas eles erraram demais antes. João foi chamado junto com seu irmão de discípulo do trovão. Pedro teve seu nome trocado por Cristo para colocar que ele seria um pedregulho dentro da pedra angular que seria Cristo. Tão moldado que ele foi aquele sermão totalmente inconstante, se torna o Pedro que a gente conhece. A graça transformou os dois. A graça fez com que Pedro fosse o cara que pregou no Pentecostes. Olha que privilégio. A graça fez com que Pedro fosse o primeiro a pregar para gentios. Que privilégio, com as chaves do reino. A graça fez para que Pedro chegasse para ser morto e falasse assim, não me crucifiquem igual meu Cristo não, porque eu não sou merecedor. Esse é o Pedro. A graça fez com que João cuidasse da mãe de Cristo. A graça fez com que João pastoreasse a igreja de Éfeso. A graça fez com que João escrevesse Apocalipse. A graça fez com que João fosse o apóstolo qual que a gente conhece. Olha o que a graça fez. Quando eles entenderam que eles eram, mediante a graça de Deus, que os moldou, que os mudou, que os aperfeiçoou, olha os lugares onde eles chegaram. Professores, precisamos ter uma certeza. Os nossos alunos não chegarão em nenhum lugar
e aqui, tudo que a gente tratou sobre relacionamento abusivo nessa lição, nas anteriores e que vamos continuar tratando, vai ser muito vigente na vida deles se eles não forem eles mesmos. E se eles só vão ser eles mesmos se eles saberem quem são eles. Lembre-se, isso não quer dizer com aperfeiçoamento de caráter. Como eu disse no tópico anterior, o que caracteriza que eu sou eu mesmo no relacionamento é também a pessoa entender que eu sou fraco e que eu erro. Normal, não é um sinônimo de perfeição ser eu mesmo. Mas eu preciso entender mediante Cristo e a graça quem eu sou, para depois, e apenas depois, eu poder dizer, esse sou eu. E esse sou eu dentro do meu relacionamento. Eu preciso saber quem eu sou antes. Saber quem eu sou é essencial. Os seus alunos, professores, muitas das vezes não sabem quem eles são. Eles reproduzem o que o pai deles diz desde quando eles nasceram, porque é os pais que levaram eles para a igreja a vida inteira. Aqueles que chegou, às vezes não tiveram esse conhecimento. Sabe que Jesus morreu, sabe que Jesus pagou o preço, não tem a mínima noção da maravilha que é um culto de ceia. Não tem. E cabe a nós mostrar para eles quem eles são. E a partir de quem eles são, mostrar para eles o que eles podem ser. E o que eles têm que ser dentro de um relacionamento. Para finalizar, vamos ler a conclusão. Em nenhuma relação é saudável o silêncio. Falamos isso na lição 3. Por conseguinte, não é saudável não sermos nós mesmos. Precisamos ter a liberdade de apresentar nossos erros, de melhorarmos a partir das lições que tiramos de dentro da própria relação. Enquanto não conseguirmos ser verdadeiros, não teremos como dialogar e evoluir. Na relação com Cristo, podemos ver o quanto temos a crescer quando somos verdadeiros. Ele nos conhece e sabe até onde vamos. Falar a verdade é nossa única saída. Ter identidade é essencial, professores. Para ter identidade, precisamos entender quem nós somos e somos isso por meio da graça. Mas ter identidade, não pisar em ovos, ter um relacionamento onde eu posso ser eu, é essencial. Essa foi a nossa aula de hoje, a aula 4. Na próxima aula nós vamos tratar sobre preciso de uma prova de amor, não caia nessa. E até a próxima semana e Deus abençoe a vida de vocês.